Então a Guerra das Malvinas, a Guerra das Falklands, foi um golpe assim, decisivo no regime militar argentino. Agora, tem outra coisa também, né? É que de vez em quando as pessoas esquecem disso, eu evito até falar, que é o seguinte, vamos imaginar o contrário. Se a Argentina tivesse vencido a Guerra das Malvinas, a Guerra das Falklands, né, o prestígio do regime militar iria crescer. O regime militar provavelmente ficaria fortalecido por mais tempo. Ora, consolidando esse regime, se fortalecendo esse regime por mais tempo, o exemplo do regime militar argentino daria força aos outros regimes militares na região, inclusive ao nosso, brasileiro. Né? Então, quando a Argentina perdeu a guerra e o regime militar ficou desprestigiado, perdeu prestígio, né, perdeu força, né, foi humilhado e ficou enfraquecido, de certa forma, isso foi bom para o processo de avanço ou de retomada da democracia na América Latina como um todo, na América do Sul como um todo. Né? Porque acelerou a queda do regime militar argentino, e a queda do regime militar argentino, a redemocratização na Argentina, influenciou ou deu força para os movimentos que desejavam a redemocratização nos países vizinhos, como foi o nosso caso aqui, né, no Brasil. Né? A Argentina é redemocratizada em uma eleição direta em 83. Em 83, no Brasil, começa o movimento pelas diretas já. Então, reparem que essa Guerra das Malvinas, essa Guerra das Falklands, ela não foi importante só para a Argentina ou para a Grã-Bretanha, ela acabou tendo um impacto muito importante na história, né, da América Latina. Bom, mas quanto ao Chile, propriamente dito. Nas décadas de 1950 e 60, o país foi marcado por uma crescente agitação política. E nesse momento a gente vai ter a criação de duas organizações políticas importantes, né, nas décadas seguintes. A primeira delas foi a Frente de Ação Popular, FRAP, F-R-A-P, uma aliança das esquerdas, né, Partido Socialista, Partido Comunista, né, e outros grupos da esquerda. E o grande líder que se destacou nessa aliança, na década de 50, foi o médico Salvador Allende, que pertencia ao Partido Socialista, o PS, né, que era membro dessa Frente de Ação Popular. Na década de 50 também foi fundado o Partido Democrata Cristão, de centro-direita, né, com uma linha reformista, destacando-se a liderança de Eduardo Frei Montalva. Em 64, foram realizadas eleições presidenciais. E o Eduardo Frei venceu as eleições com quase 56% dos votos, com apoio da direita e dos Estados Unidos, derrotando o Allende, né, da esquerda, que teve 38%, mais de 38% dos votos. Entre 64 e 70, Eduardo Frei governou o Chile. Fez uma série de reformas sociais de linha trabalhista, fez uma reforma agrária, uma reforma universitária, dando mais autonomia, mais poder aos estudantes, nacionalizou parcialmente a indústria de cobre no Chile, né, comprou 51% aí das ações de empresas estrangeiras, né, o cobre sendo o principal produto de exportação do Chile, e com essas medidas ele acabou perdendo o apoio da direita. Agora, foram medidas que a esquerda achava que foram por mais tímidas. A esquerda queria medidas mais intensas, mais radicais, mais profundas. Então, ele não consegue apoio dos defensores, né, de uma radicalização, o apoio da esquerda. Foi nesse contexto que aquela antiga frente, aqui ó, a Frente de Ação Popular, acabou se reorganizando em 69, deu origem a uma outra aliança das esquerdas, né, mais sólida, chamada Unidade Popular. Novamente, socialistas, né, comunistas, outros grupos de esquerda também, e novamente sob a liderança, né, de Salvador Allende. Ora, em 70 foram realizadas novas eleições. Estava terminando o mandato do Eduardo Frei, foram realizadas novas eleições. Né? Eleições diretas em setembro de 70. Acontece que o resultado das eleições diretas foi um impasse, porque nenhum dos candidatos conseguiu a maioria dos votos necessários para poder assumir a presidência. O Allende teve mais votos, representando a esquerda, com mais de 36%, né, dos votos. O candidato da direita, chamado Jorge Alessandri, teve um pouco menos, 35%, um pouco menos que o Allende, né, teve aproximadamente 35,2% dos votos. E o candidato do centro, né, do Partido Democrata Cristão, que foi o Radomiro Tomic, teve aproximadamente 28% dos votos.
Diante daquele impasse, coube ao Congresso eleger o presidente, de forma indireta. E aí, pessoal, o PDC, o Partido Democrata Cristão, fez uma aliança com Allende. Falou que apoiaria a eleição de Allende se o Allende assegurasse, respeitasse os direitos constitucionais no Chile. Quer dizer, havia uma expectativa do Allende, sendo socialista, né, representando a esquerda, ir além do Partido Democrata Cristão, além do Eduardo Frei nas reformas sociais e econômicas, mas o PDC falou que se ainda assim ele respeitasse, né, a Constituição, os direitos constitucionais, havia um medo, né, de uma ditadura de esquerda, contaria com o apoio do PDC. Então o Allende vence as eleições indiretas com 78% dos votos. Agora, não convenceu muita gente, né, porque no voto popular o Allende não teve a maioria absoluta, o Chile estava altamente polarizado, havia o temor do Allende instalar um regime socialista, né, no Chile, usar, quer dizer, a eleição democrática para instalar no final uma ditadura. Então a presidência do Allende, do Salvador Allende, foi marcada por uma crise política intensa no Chile. Ele foi o primeiro marxista eleito nas Américas, né, lá na época da Revolução Alemã, em 1919, né, logo após a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Alemã foi de 1918 a 19, né, mas em 19 o Ebert, que já era presidente provisório, ele foi confirmado eleito presidente, né, da Alemanha. O Ebert era do Partido Social Democrata, que era um partido reformista, mas era marxista, né? O Ebert era um marxista moderado, reformista, né, mas era de linha marxista. O Allende vai ser o primeiro eleito numa democracia liberal nas Américas. O primeiro marxista eleito, né, nas Américas. Mas fez uma série de reformas sociais, estatizantes, mas a crise econômica marcou o seu governo, né? A instabilidade política muito grande, a direita temendo a socialização do país e começa a conspirar para derrubar o Allende, que acaba perdendo o apoio dos democratas cristãos, não é, da democracia cristã. Foi nesse contexto, né, de um Chile cada vez mais polarizado, de um governo de esquerda tentando fazer reformas sociais e econômicas profundas de caráter, né, estatizante socialista. A extrema esquerda defendendo a radicalização. O centro e a direita assustados, né, com esse governo, com essas medidas. E os Estados Unidos, na época do presidente Nixon, alarmados, né, com a possibilidade do Chile virar um Estado cliente, satélite, dependente da União Soviética, né, e associado, ligado também ao regime cubano. E no Brasil também, o Brasil na época era o auge do regime militar brasileiro, era o governo do Médici, né? Também o governo do Médici, assustado com a possibilidade, né, do Chile virar um regime comunista, socialista. Quer dizer, o Brasil não tem fronteira com o Chile, né, mas o medo do Médici é que gerasse mais instabilidade na região, tinha muito exilado político, né, brasileiro vivendo no Chile e tal. Então, do Chile o movimento comunista poderia avançar na América do Sul. Era o medo, né, dos militares brasileiros, era o medo, né, do governo americano, né. Então foi nesse contexto que no dia 11 de setembro de 1973 foi dado um golpe militar contra Allende. O golpe foi liderado pelo general Augusto Pinochet, com apoio, claro, dos Estados Unidos, do presidente Nixon e do Brasil, do presidente Médici. Hoje, inclusive, né, nesse final de semana, saiu uma reportagem, uma entrevista, né, no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo, né, de um estudioso que fez uma pesquisa mostrando essa ligação, né, do governo Médici com a conspiração do Pinochet, né, que levou à derrubada do Allende. É uma coisa que ainda está para ser mais detalhada, né, tem muita coisa, muitos documentos foram queimados, né, muitos documentos não foram liberados aqui no Brasil, né, mas o que já foi liberado, o que já foi estudado, é o suficiente para demonstrar que realmente houve esse envolvimento do governo brasileiro na derrubada do Allende. Allende foi derrubado e foi morto. Oficialmente, né, os golpistas falaram que ele cometeu suicídio, né, mas hoje sabe-se que de fato ele acabou sendo morto, né, durante o golpe. Foi instalada uma ditadura militar encabeçado por Pinochet, diferentemente do caso argentino e brasileiro, onde foram vários presidentes militares. No caso do Chile, vai ser um único presidente general o tempo todo, que foi o Augusto Pinochet. A repressão foi também gigantesca, né, para o tamanho da população do Chile, no mínimo 3 mil mortos, pelo que se sabe, 27 mil pessoas foram torturadas e 80 mil foram presas. O governo do Pinochet
fez uma série de reformas econômicas consideradas neoliberais, né, encabeçadas por economistas da escola de Chicago, os famosos Chicago Boys, que criaram então uma economia mais aberta ao capital estrangeiro, né, mais baseada na livre iniciativa, né, na livre concorrência, e que depois de um período de adaptação cresceu, levou um crescimento econômico considerável no Chile. Ora, já para o final da década de 80, né, o medo assim, do comunismo tinha diminuído bastante na América Latina, né, o Brasil já tinha sido redemocratizado, a Argentina também, a União Soviética estava à beira do colapso, né, o Gorbachev governando, né, já deixando claro que a União Soviética não tinha mais capacidade de interferir nos movimentos comunistas internacionais. Estava um ano, né, para a queda do Muro de Berlim. Então, naquele quadro, Pinochet aceitou um plebiscito para saber o que a população desejava a respeito do governo dele, quer dizer, se ele continuava como presidente ou não. 56% dos chilenos votaram contra Pinochet. A maioria foi contra, mas reparem que é uma maioria, pessoal, assim, relativa, né? Porque quase que a metade votou pela continuação do regime do Pinochet. Então, esses regimes militares, não é uma coisa simples em falar assim, foi uma ditadura então de militares, de uma elite econômica contra o povo. Não foi bem assim. Até hoje, a gente vai ter partidários do regime militar no Brasil, sobretudo junto a grupos da classe média, mas alguns setores populares, sobretudo da classe média, na Argentina e no Chile também. Então essa questão é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, né? A gente está falando de uma região, repito, onde a tradição democrática é muito frágil. E, de toda forma, Pinochet foi rejeitado pela maioria. 56% é a maioria, né? 44%, junto com 56%, 44% perde, né? E o Pinochet aceita, então, a abertura política. Em dezembro de 89 foram realizadas as eleições livres e o Partido Democrata Cristão venceu, né, com o candidato Patrício Aylwin. E o Chile, então, é redemocratizado. Mas vale a pena a gente comentar a situação do Pinochet pós-ditadura. O Pinochet saiu da presidência, pessoal, mas durante 8 anos ele continuou controlando as Forças Armadas. Tecnicamente era o presidente da República Civil, né, o comandante em chefe, né, o Supremo. Mas na prática quem estava comandando o exército, né, melhor, as Forças Armadas, não é nem o exército, as Forças Armadas é ele, Pinochet, com o cargo de comandante em chefe. Em 98, ele saiu desse cargo, aposentou desse cargo, e virou senador vitalício do Chile. Seria senador por toda a vida, continuaria tendo influência política, né, no Senado. Acontece que, por questão de saúde, ele foi lá para a Grã-Bretanha e fazer um exame, tratamento e tal, e acabou sendo preso, né, numa ação internacional, acusado de violação dos direitos humanos. E ficou preso na Grã-Bretanha, né, durante 2 anos. Né, e depois retornou, né, da Grã-Bretanha retornou para o Chile para continuar o julgamento, né, e ficou no Chile sob prisão domiciliar. Ele perde o cargo, né, de senador também, né, e acabou morrendo em 2006. Mas ele já tinha acusação sobre ele pesando de violação dos direitos humanos, né, assassinato, corrupção, né, desvio de recursos e tal. Então ele termina, né, sua vida no Chile, né, numa prisão domiciliar, acusado de uma série de crimes. Mesmo assim, com parte da população apoiando a figura dele. Ok? Aqui eu esqueci de mostrar na outra aula, na outra gravação, aqui, ó, esse aqui é o Perón, tá? É o Perón. Aqui, ó, é o Allende. E aqui, acho que está no outro slide, que é o Pinochet. Esse Pinochet em 74. Logo após, um ano mais ou menos depois do golpe. Ok? É isso. Na aula que vem, a gente fala mais. Tchau, tchau, pessoal.